Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. Como surge, as causas e os diversos tipos de tratamento é o que você confere no Observações, que volta em instantes. Sonhos, encanto, esperança. Pará de Minas celebra a união com a volta do Natal Luz. É tempo de reunir a família, encontrar os amigos e estar junto com quem você ama. Viva o Natal, visite a casa do Papai Noel, compartilhe bons momentos, sonhe com a gente. Natal Luz Pará de Minas. A magia do encontro ilumina nossa cidade. A Autoescola Popular chegou a Pará de Minas com a melhor estrutura física e profissional para ajudar você a realizar o sonho da carteira de habilitação. Moto, carro e ônibus próprios e instrutores treinados e capacitados para bem te atender e ensinar as melhores práticas no trânsito. Venha conhecer nossos planos que melhor vão te atender. Autoescola Popular. Rua Tenente Coronel Roberto, 29, Sala 4, Edifício Manhattan, Centro de Pará de Minas. Ligue 99904-0658. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Olá, famílias, educadores do Colégio Losango de Pará de Minas. Eu sou Renata Gazzinelli e tenho um recadinho especial para vocês. Queria dizer que do lado de cá nós já estamos preparando um 2023 com novidades, com muita intensidade para que possamos cada vez mais selar essa parceria exclusiva aí em Pará de Minas do Colégio Losango e do Bernoulli Sistema de Ensino. Usamos ferramentas que possam cada vez mais melhorar a qualidade do trabalho da sala de aula, né? Nós formamos o tempo todo, damos assessoria pedagógica para os professores, para que eles possam se tornar cada vez mais qualificados e, consequentemente, um professor qualificado, um aluno aprende mais. Um aluno aprendendo mais tem uma família feliz. Que bom ter vocês junto com o Colégio Losango. Vamos juntos para 2023. Invista no seu tempo. Baixe agora mesmo o aplicativo Cliente Águas e tenha os principais serviços da Águas de Pará de Minas na palma da sua mão. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp. Anote aí o nosso número: 21 97211 8064 ou acesse aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431.
Mais de 2 milhões de pessoas têm autismo diagnosticado hoje em dia no Brasil. E esse número vem aumentando ano após ano. Mas o que causa o autismo? De onde surge? Quais são os diversos tipos de tratamento? Tudo sobre esse assunto a gente vai tratar a partir de agora, aqui no Observações, com a Aline Oliveira. Ela que é uma das coordenadoras do CER3 da APAE aqui de Pará de Minas e vem ao nosso programa hoje falar sobre como ocorre a reabilitação de quem é diagnosticado aí com esse tipo de transtorno. Bom, Aline, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre algo tão recorrente e que às vezes muitas pessoas não sabem a respeito, né? Henrique, obrigada pelo convite, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o autismo. É um tema aí que está muito em pauta, né? As pessoas estão falando muito, então é muito bom, né, abrir esse espaço mesmo para a gente poder conversar um pouquinho. Bom, Aline, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você percebe esse atual cenário do autismo aqui no Brasil? Esse número que eu trouxe agora há pouco, 2 milhões de pessoas já diagnosticadas, esse número, ele realmente é exato ou pode haver algum tipo de subnotificação hoje no nosso país? É importante falar, né, que o autismo ele tem uma prevalência mais ou menos de 1 a 2% da prevalência, né, nas pessoas. E pensando, né, na quantidade, né, de habitantes, seria mais ou menos essa média mesmo. Só que a gente está passando, né, por um aumento de casos considerado. Se fala muito desse aumento de casos de autismo, mas a gente tem algumas ressalvas, né, que a gente tem que pensar. Uma é em relação ao manual diagnóstico, que é o DSM-5. Então, quando ele foi lançado em 2012, então tem cerca mais ou menos de 10 anos, houve uma mudança na forma de diagnosticar o autismo, juntando outras síndromes. Então, antes era muito conhecido também a síndrome de Asperger, que era um outro diagnóstico e agora está dentro do transtorno do espectro do autismo, o autismo clássico também, e outras perturbações também, e outras síndromes que se juntaram dentro de um mesmo diagnóstico. Então, isso faz com que aqueles diagnósticos, cada um tinha um nome diferente, hoje todos chamam TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, isso a gente tem um aumento. E tem também o fato de hoje com a internet, né, tem muitos famosos, né, que falam sobre o autismo e se fala muito de diagnóstico, tem essa busca também para esse diagnóstico precoce, que é uma parte também interessante. Então, acho que hoje ainda fica um pouco difícil a gente falar se realmente está tendo esse aumento mesmo de diagnóstico, porque está tendo causas que está causando mais o TEA, ou se realmente é as pessoas que estão buscando mesmo para um diagnóstico preciso. Eu acho que... Bom, Aline, eu vou te perguntar agora uma dúvida que muitas pessoas têm. O que é autismo, né? Você disse que são vários tipos, né, de transtornos que dentro de um mesmo diagnóstico são colocados aí como transtorno do espectro autista. Mas o que é o autismo e por que ele é considerado um transtorno? O autismo, né, pensando também dentro do DSM, né, que é o manual, ele engloba síndromes que causam perturbações do desenvolvimento neurológico. E aí tem fatores, né, que é impactado nessa questão neurológica, que é a comunicação social e o comportamento repetitivo, inflexivo. Então, a pessoa com o transtorno do autismo, ela vai ter dificuldades, tanto na comunicação quanto na interação, que é o que a gente chama de comunicação social. Então, se ela tem uma dificuldade de interagir com o outro, logo ela fica também com dificuldade na própria comunicação, seja na verbal ou não verbal. E uma coisa acaba que leva a outra. E também a dificuldade em relação a comportamentos. Então, são comportamentos, às vezes, repetitivos, comportamentos muito inflexíveis. Então, ela tem uma certa rigidez, ela sempre tem que passar pelo mesmo lugar, fazer sempre a mesma coisa. Então, tem comportamentos característicos do quadro mesmo do transtorno do espectro do autismo. Bom, Aline, e esses fatores, né? O que pode fazer com que uma pessoa ela nasça com autismo? Isso é genético ou há causas externas, né, no nosso meio que pode causar o autismo? Muitas pessoas hoje falam da tecnologia, né? Quantas vezes mais cedo a criança, né, tiver ali, né, o bebê tiver acesso à tecnologia, às telas, né? As pessoas até especialistas censuraram esse número, né? Esse tempo grande que as crianças
crianças ficam na frente das telas, e isso tem a ver, né, com esse tanto de tecnologia que a gente tem hoje, ou isso é um fator genético que a pessoa já vem predisposta a ela? Hoje em dia não se sabe ainda a causa exata do transtorno de espectro do autismo. Existem vários estudos cada vez mais aprofundados sobre o tema. O que se sabe que tem essa perturbação neurológica de causa genética e também outros fatores. Então, fatores perinatais, às vezes na hora do parto teve alguma intercorrência, algumas questões ambientais. Mas em relação a esse fato da tecnologia, eu acho que ainda precisa de mais estudos para a gente realmente ter uma certeza sobre esse fato. E aí eu acho que vai para um outro caminho, que é o que você tinha falado antes, dessa o subdiagnóstico e a subnotificação, que muitas vezes a gente confunde alguns comportamentos e acha que é um diagnóstico do transtorno, sendo que na verdade é uma falta de acesso mesmo. Então, né, a pandemia, acho que ela veio também para nos mostrar isso, que os pais muitas vezes em home office, focado no trabalho, a criança mais voltada para a tela, sem uma interação, quando volta para a escola ela vai apresentar essa dificuldade de interação, mas porque ela não teve essa vivência. Então essas crianças que nasceram nesse momento de pandemia, elas demoraram mais a ter um convívio. Então acho que a gente tem que separar, às vezes, o que realmente é um comportamento causado mesmo por algum hábito mesmo, ou um transtorno, que o transtorno ele vai além. Realmente é algo intrínseco mesmo, é uma questão neurológica que vai causar essas dificuldades. E aí, quando não é o transtorno, a gente vê que a pessoa, quando ela inicia, né, por exemplo, vai na escola, começa as interações, por mais que ela tenha uma dificuldade no início, rapidinho ela já consegue interagir e ir melhorando ali, desenvolver a comunicação e, né, o comportamento melhora também. Então não precisa uma intervenção tão aprofundada, igual no caso do autismo. Agora, Aline, com relação também, dentro dessa pergunta que eu te fiz, o autismo, ele já é prioritariamente diagnosticado na infância, ou aquela pessoa que às vezes não nasceu com isso, ela pode adquirir ao longo da vida? Por exemplo, a pessoa adulta, eu já vi casos em reportagens na TV em que a pessoa sempre teve o autismo, só que foi descobrir lá com 40, com 50 anos, mas porque não sabia que aquilo ali estava incluído dentro do espectro autista. Então explica isso pra gente, isso pode surgir na fase adulta também? O que, né, se sabe mesmo é que a pessoa já nasce, né? Acho que tem teorias e teorias, mas o que hoje se fala muito é essa questão da pessoa já nascer com o transtorno do espectro do autismo. E tem até um protocolo que chama LIAC, foi um estudo feito na França, que consegue já identificar sinais em crianças de 4 a 9 meses. E já consegue perceber alguns sinais de sofrimento psíquico que podem se tornar, depois, realmente fechar um diagnóstico de autismo. Então, a gente já tem as características bem apresentadas na fase da infância. Igual você falou, muitos casos as pessoas elas não passaram por um processo diagnóstico, conseguiram ter uma boa interação ali, às vezes com muita dificuldade, mas passou despercebido, e na fase adulta às vezes vem um filho com um diagnóstico, porque também tem uma carga genética e uma carga hereditária, apesar de não saber a causa exata, né? Mas sabe dessa questão genética hereditária, e aí esses pais vão se identificar com o diagnóstico. Ou agora, ouvindo falar mais sobre isso, consegue perceber algumas características que apresentava desde a infância. Agora, se tornar autista depois na fase adulta, não se fala nisso, né? O que às vezes se tem que a pessoa se reconhece no diagnóstico na fase adulta, mas por causa do histórico de vida desde a infância. Agora, quais são os primeiros sinais de que aquele indivíduo ele possui o autismo? Como tem essa questão da comunicação social, né, e dos comportamentos, a gente já pode identificar desde o bebê. Tanto o laço com essa mãe, com esse pai, às vezes a criança ela não responde, o bebezinho, quando a gente vai brincar com ele, a gente brinca, faz o manhês, meu bebê, ele ri, ele responde, até na hora do mamar também, ele olha para a mãe, ele tem esse vínculo com a mãe, e aí isso acaba sendo prejudicado. Então, desde o bebê já é possível perceber. Outras questões também, já bem precoce,
são comportamentos muito extremos, né? O bebê ele chora porque ele está com fome, ele chora porque ele sujou a fralda, ou porque ele está com alguma dor. Mas quando é muito, a criança sempre está muito irritada, sempre muito chora por tudo, não se desvincula daquele pai, daquela mãe, mas de uma forma muito exagerada, muito diferente, é algo também para a gente ligar um alerta. Não quer dizer que tem um diagnóstico, mas ligar um alerta. O contrário também. Aquela criança que não chora por nada, que é muito quietinha, e às vezes é essa que passa desapercebido. Porque como ela não chama muita atenção, não se olha muito para aquele comportamento e fala que é um bebezinho bom, né? Que é quietinho, que não dá trabalho. Mas também é aquele bebê que não procura o pai, que não chora, que não busca um colo e sempre se organiza sozinho no berço, sem ninguém por perto, também a gente liga um alerta de que algo pode estar ali acontecendo. Agora, a gente também tem vários níveis de autismo, né? A gente pode hoje classificar como autismo mais brando, médio e aquele que é mais forte na hora que a pessoa vai ser diagnosticada? Isso. O diagnóstico hoje, pensando, né, dentro do espectro, o espectro fala justamente isso. É como se fosse um espectro de cor. A gente tem de uma mais clara a uma mais escura. Então, o diagnóstico de autismo, quando ele juntou, né, as várias síndromes, né, dentre elas a síndrome de Asperger, foi pensando nesse sentido. São características que têm a mesma base, porém com gravidades diferentes. Então, a gente vai classificar o TEA em níveis. Então, a gente vai ter aquele autista que tem um cognitivo preservado, que vai adquirir uma linguagem verbal, que vai conseguir falar, mas vai ter alguns comportamentos ali característicos do TEA, e casos mais graves que vão, muitas vezes não vão desenvolver a linguagem verbal, tem uma deficiência também intelectual, que aí agrava também comportamentos, né, a comunicação. Então, a questão cognitiva, ela impacta muito, tanto na evolução, né, através das terapias, quanto também no comportamento da pessoa com TEA. Tá certo, Aline. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, Bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. A Autoescola Popular chegou a Pará de Minas com a melhor estrutura física e profissional para ajudar você a realizar o sonho da carteira de habilitação. Moto, carro e ônibus próprios e instrutores treinados e capacitados para bem te atender e ensinar as melhores práticas no trânsito. Venha conhecer nossos planos que melhor vão te atender. Autoescola Popular, Rua Tenente Coronel Roberto 29, Sala 4, Edifício Manhattan, Centro de Pará de Minas. Ligue 99904-0658. Olá, meu nome é Elizabeth Stein e estou como pastora da Igreja Batista da Lagoinha, como coach integral sistêmico e como psicanalista. Nos 2 últimos programas falamos sobre autorresponsabilidade e precisamos ter conhecimento. Na Bíblia fala lá em Oséias 4:6 que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós erramos, ou seja, falhamos, mas na realidade não são falhas, não são erros, são aprendizados.
Sim, nós temos resultados por falta do nosso conhecimento, por falta de conhecimento em relação à nossa autorresponsabilidade. Nós temos falhas devido às nossas ações e às nossas atitudes. E sabe de uma coisa? Você é seu único sabotador. Existem crenças que através da nossa criação, através do nosso crescimento familiar, de tudo aquilo que aprendemos no nosso dia a dia, nos levaram a acreditar que somos capazes ou não somos capazes. Por isso nós precisamos aprender e compreender mais sobre a autorresponsabilidade e sobre o autoconhecimento. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre as crenças limitantes e sobre os recursos que você com certeza tem para vencer e conquistar tudo aquilo que merece, entre em contato conosco e continue nos acompanhando. Um beijo e que Deus te abençoe. Tem lugares para conhecer, vagas de emprego para desbravar, desafios para explorar. Aproveite as condições especiais do Number One. 50% de desconto no material didático Number One. Inglês completo. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre o autismo. Bom, Aline, no primeiro bloco nós falamos sobre os aspectos gerais, né, do autismo e agora a gente vai falar na parte prática. Quais são os tipos de tratamento que hoje existem e que são colocados em prática aí com quem é diagnosticado com autismo? O tratamento vai depender da demanda realmente da pessoa. Qual que é as dificuldades que ela está apresentando. Então a gente tem vários especialistas, desde médicos, psiquiatras, neurologistas. Então acho que é importante reforçar que em alguns casos é necessário o uso de medicação. Então é uma coisa que às vezes as famílias têm muita resistência, porque tem medo do filho, da criança, ficar dependente de uma medicação, mas ela é importante até para a pessoa conseguir se organizar como se fosse mesmo uma pessoa com diabetes, que vai ter que tomar um remédio ali por muito tempo, e a pessoa com autismo também, ela, em alguns casos, não são todos, mas também vai precisar de uso de medicação. Fora isso, tem as especialidades. Então, ele pode ser atendido por uma fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, porque tem alguns casos que apresentam seletividade alimentar, terapeuta ocupacional, e aí dentro, né, as psicóloga já falei, né, dentro das especialidades, né, e o que vai definir qual que é o profissional que vai acompanhar, vai ser realmente a demanda daquele sujeito. Então não tem como falar, o autista ele precisa de tal tratamento, depende de cada um, porque como a gente falou, vai ter casos mais leves, vai ter casos mais graves. Então vai ter abordagens que vai ser muito eficaz para um tipo de pessoa e para outra não é tão eficaz e vice-versa. Inclusive um código internacional está para ser colocado em vigência aqui no Brasil, que é o CID-11, né, que você tinha explicado para a gente anteriormente. Então esse CID-11 vai também ajudar justamente nesse tratamento específico para cada tipo de transtorno de espectro autista, né? Isso. A gente tem alguns manuais que definem, né, os diagnósticos. Então, a gente tem o DSM-5, que é um manual de doenças mentais, e o CID-11, que é um manual internacional de códigos que define todas as doenças, então tem um código. Então o que está em vigor hoje é o CID-10, que é um manual já muito antigo,
ele tem, acho que foi em 91, se eu não me engano, tem que conferir essa informação. E já foi lançado o CID-11, mas ele ainda não está sendo utilizado no Brasil. Ainda está nesse processo ainda de adaptação. Mas o manual ele já existe, já tem as classificações e isso é algo que ele traz. Então, o autismo separando aquele caso que tem deficiência intelectual, aquele que tem o cognitivo preservado, aquele que tem alteração da falha da linguagem, aquele que não apresenta essas alterações. Então, isso a gente consegue identificar também qual que é a característica daquele sujeito. E antes tinha muita questão de ter vários diagnósticos. Então, a mesma característica, a pessoa recebia um monte de diagnóstico. TEA, TDAH, deficiência intelectual, TOD, que acaba que são as características que estão dentro de um mesmo quadro. E aí o que estava impactando mesmo era essa gravidade. Então o CID-11 ele faz uma reformulação nesse sentido. Agora, esses tratamentos que são realizados, né, que você disse, eles se mostram eficazes? Como que vocês acompanham, né, essa evolução dos casos? Essa evolução vai depender muito também de cada sujeito. É muito importante a participação dos pais, porque a intervenção acaba que ela é diária, não é só o especialista, né? O especialista ele tem um cunho mesmo de orientar esses pais no dia a dia, de ir colocando atividades dentro da própria rotina familiar, orientar também a escola sobre flexibilização de material, sobre como lidar com aquela pessoa com autismo. Então, é a sociedade também que precisa ajudar nesse tratamento, não é só os especialistas. E hoje a gente tem o ABA, que é uma metodologia que é padrão ouro, que traz muitos benefícios realmente para a pessoa com TEA, pela forma da metodologia mesmo de intervenção, que é uma voltada para o comportamento. Então é treinos e treinos sobre comportamento, repetição. Então faz o levantamento de qual que é a habilidade que aquela pessoa precisa aprender. Então, como é uma questão, né, do desenvolvimento neurológico, às vezes habilidades básicas que é inata, né, do ser humano, para a pessoa com TEA ela é prejudicada. Então a imitação. O bebezinho, na hora que você faz algo com ele ali, ele tenta te imitar, ele balança a mãozinha. Então, ele tem o contato ocular, que isso também são características, né? Que tem limitações na pessoa com TEA, ela tem um baixo contato ocular, ela tem um baixo direcionamento social. Então, como ela tem essa dificuldade de se relacionar com o outro, ela tem essa dificuldade, às vezes, de aprender habilidades básicas. Então, se eu não tenho um contato ocular, se eu não olho para você, como que eu vou te imitar? Então, o trabalho ele vem nesse sentido, tentando identificar qual que é essas demandas básicas, para depois, então, vir com coisas mais complexas. Às vezes, a queixa principal, né, dos pais, meu filho não fala, eu quero que ele fala. Só que a criança ainda nem olha. Então, se ela não tem um direcionamento para o outro, como que ela vai falar? Às vezes, ela não consegue nem reconhecer o próprio nome, ela não responde ao nome. Então, não quer dizer que ela não vai falar. Isso, né, pode vir a falar, vai ter casos e casos, né? Mas a gente ainda precisa trabalhar, às vezes, metas menores, trabalhar coisas básicas para a gente alcançar a comunicação, que ela é muito mais complexa. E acaba que como a gente aprende, né, ali no dia a dia, rapidinho a criança já está balbuciando, vocalizando, e aí a gente acha que é tão natural. Agora, para a pessoa com TEA, ela vai ter maior dificuldade. Então, a gente vai ter que trabalhar algumas habilidades básicas primeiro, para depois ela conseguir desenvolver um comportamento mais adequado, a comunicação. Nessas horas é paciência e tato com a pessoa, porque ela tem o tempo dela, né? Isso, aí é tempo, né? E não tem uma receita de bolo. Então, tem certas habilidades que uma criança vai aprender em 6 meses, outra vai aprender em 1 ano, outra vai aprender em 2 anos. Então, não tem como a gente definir. Por isso que é importante essa questão da repetição. E quando eu atendi, eu gosto de citar isso, tinha uma mãe, ela era muito participativa, tinha um filho com TEA, e ele tinha um cognitivo preservado, mas tinha muitas questões de comportamento, e ela... uma mãe muito dedicada, e ela sempre, quando ela tinha uma meta, né, por exemplo, eu quero que meu filho aprenda a escovar o dente. Então ela ia passo a passo, de colocar o creme dental na escova, de depois ele conseguir colocar a escova na boca, de
de cuspir, né? Todo o processo. E ela cronometrava o tempo que ela gastou. Então, todo dia ela ia lá e ensinava ele a fazer as atividades. Então, ela tinha isso muito bem. Olha, meu filho, ele gastou 6 meses para poder escovar os dentes. Ele aprendeu em 9 meses a vestir a calça, porque ele vestia ao contrário, ou ele vestia a calça, depois ele vestia a cueca. Então, tem coisas básicas que pra gente é natural, né? A cueca, eu vou vestir a cueca primeiro, depois a calça. A pessoa com autismo, ela não vai ter essa percepção da mesma forma. E aí, cada caso é um caso. Então, é muito importante ter persistência, né? Pensar o que a pessoa consegue fazer, porque a pessoa com autismo, ela também tem potencialidades, ela também consegue fazer muitas coisas, e é desse ponto que a gente vai partir para, então, começar o tratamento. Porque senão a gente fica lá, eu quero que o meu filho fale, e aí ele tem que trabalhar tantas habilidades aqui, e os que ainda não foi trabalhado, que se a pessoa não fala, se a criança não fala, os pais ficam frustrados, o profissional fica frustrado. Então é importante a gente entender isso também. Bom, Aline, e a gente sabe que esse tratamento, quando os pais realmente buscam, estão ali, né, acompanhando, e também tem toda essa turma aí, né, multiprofissional, a gente sabe que a qualidade de vida daquela pessoa que está diagnosticada ali com o autismo, ela melhora muito, né? Então daí a importância do diagnóstico precoce e, claro, dessa questão do tratamento também ser feito junto com pais e também com a equipe multiprofissional, né? Isso, é muito importante a participação dos pais, né, o engajamento, a escola também tem um papel muito importante, porque ela está ali 4 horas por dia, a criança está no contexto escolar, então é importante também pensar do que é oferecido. No contexto escolar também tem o profissional de apoio. Então esse apoio, ele tem que estar muito bem embasado também, porque o apoio, né, a pessoa com autismo, ela não pode ser nem muito e nem pouco, porque se faz por ele, ele nunca vai aprender, e se não faz nada e não acredita no potencial da pessoa, ela também nunca vai aprender, porque não está se dando demanda. Então é muito importante saber qual que é aquele momento ótimo mesmo que a pessoa com autismo está, de onde que vai partir para iniciar com as intervenções. E os pais também com esse papel mesmo do ambiente familiar, sempre trabalhando, né, as metas, investir mesmo nesse cuidado com o filho. E quando eu falo investir, não é só financeiramente, é em afeto, em cuidado, em promover realmente para ele, né, outras vivências. Porque às vezes fica muito cômodo, às vezes a criança... Eu estou falando criança aqui, mas também o adulto. Ele tem uma dificuldade muito grande de estar em ambientes com muita pessoa. Né? Não vai numa festa de aniversário porque tem muito barulho, ou não vai numa missa, né? Aí cada um tem a sua fé, mas não vai num lugar porque tem muitas pessoas. E aquela família gosta disso, gosta de ir à festa, ou gosta de ir numa missa, num culto, e não vai por causa da pessoa com autismo. E por ter apresentado alguns comportamentos, desiste. Então, é importante também não desistir. A gente tem que respeitar o tempo de cada um, mas é importante também fazer com que esse trabalho, com que ele realize essas atividades. É claro que não é deixar a pessoa sofrendo, né? Levar ela para uma festa e deixar ela lá 4 horas no meio de muito barulho, de muitas pessoas. Mas é de entender que, olha, a gente pode ir no início, ficar 10 minutinhos, ficar no momento que ainda não tem muita gente, participar ali com algumas pessoas. Na próxima vez, ficar 20 minutinhos e entendendo até onde que não é tão sofrido para a pessoa, para ela ir adaptando a esses espaços. Porque se a gente também negligencia, fala assim, não, ele dá muito trabalho no supermercado, dá muito trabalho em ambientes que tem muita pessoa, ele nunca vai aprender a lidar com esses ambientes. Então é importante a gente fazer também um trabalho voltado para isso. E os pais, eles são... os mais responsáveis, porque é no dia a dia, eles são os protagonistas nisso, né? Os especialistas, os profissionais vão orientar, mas quem realmente coloca isso em prática são os pais. Então, os pais precisam realmente, né, ter esse engajamento e essa participação mesmo, né, na intervenção dos filhos. Bom, e o que você está falando tem a ver com acessibilidade e é o próximo tema, então, do Observações, que a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar como é a inclusão, então, das pessoas autistas na nossa sociedade. Não sai daí, a gente volta em instantes.
A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês algumas condutas que podem ser consideradas fraude, dentro do comércio. Então, não somente os clientes cometem fraudes aos estabelecimentos, como por exemplo uma emissão de um cheque sem provisão de fundos, mas também o comerciante pode cometer algo ilícito e vir a ser considerado crime, como por exemplo a emissão de duplicatas, notas fiscais de mercadorias que não foram vendidos ou de serviços que não foram prestados. Isso pode ser considerado crime com pena de prisão de até 4 anos. Tem lugares para conhecer, vagas de emprego para desbravar, desafios para explorar. Aproveite as condições especiais do Number One. 50% de desconto no material didático Number One. Inglês completo. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Autoescola Popular chegou a Pará de Minas com a melhor estrutura física e profissional para ajudar você a realizar o sonho da carteira de habilitação. Moto, carro e ônibus próprios e instrutores treinados e capacitados para bem te atender e ensinar as melhores práticas no trânsito. Venha conhecer nossos planos que melhor vão te atender. Autoescola Popular, Rua Tenente Coronel Roberto 29, Sala 4, Edifício Manhattan, Centro de Pará de Minas. Ligue 99904-0658. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o autismo e agora nesse bloco a gente vai falar sobre a questão da acessibilidade dos autistas na nossa sociedade. Bom, Aline, no último bloco você disse aí sobre essa questão, de inserindo aos poucos o autista, nos eventos, naqueles programas em família que a família própria já está acostumada com isso, mas como que você percebe a questão da acessibilidade? Como que a sociedade hoje, ela recebe os autistas? Ela está preparada para isso? Ou você acha que as pessoas deveriam aprender também a lidar com esse público? Ainda precisa melhorar muito, O autismo não tem cara, a gente tem algumas síndromes, A síndrome de Down, ela é muito característica, a gente consegue olhar para uma pessoa com síndrome de Down e identificar um diagnóstico, e o autismo não tem cara. Você olha para a pessoa, é como se fosse uma pessoa normal, E as famílias passam muito preconceito, porque às vezes a criança tem alguma crise, apresenta um comportamento inadequado em determinados ambientes e as pessoas ao redor julgam, ou sempre tem uma solução para dar, faça isso, é o pai que não educou, é a mãe que não deu educação, seu filho está quebrando tudo, e não entende realmente o porquê que às vezes a pessoa com autismo está tendo aquele comportamento. E como aparentemente, fisicamente, ela não demonstra que ela tem algo, as pessoas julgam muito, E a culpa sempre recai sobre os pais. É os pais que não deu educação, que não deu limite, por isso que a criança, o adulto está tendo determinado comportamento. Então, acho que a gente precisa falar mais sobre isso. É muito falado, principalmente
tendo em vista que tem muitos famosos, né? O Jô Soares tinha um filho com autismo, Marcos Mion tem um filho com autismo, e são pessoas que falam isso, né? O Jô falava isso na mídia, o Marcos Mion sempre fala, sempre posta muita coisa sobre isso. Então as pessoas hoje estão tendo conhecimento maior sobre o diagnóstico e às vezes até uma sensibilidade maior, mas a gente ainda tem muito a melhorar. Muitas pessoas ainda não sabem como lidar. E às vezes, ao invés, né, às vezes, até na tentativa de querer ajudar, atrapalha uma situação. Que aí cria uma multidão ali para ver o que está acontecendo, de todo mundo dando palpite, achando que sua opinião é o que vai dar certo. E às vezes a família sabe como lidar com aquela pessoa. Bom, Aline, com relação às políticas públicas, né? Hoje, como que a nossa sociedade também, e agora falando em relação aos políticos, né? Como que hoje a gente tem essas políticas públicas que dão mais acessibilidade a esse público autista, né? Recentemente, a gente viu aí que foi aprovada uma carteirinha, né, do autista. Tem também agora um símbolo, né, que é um laço parecido com aqueles que se usam em campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul, mas agora todo cheio ali, né, como se fosse um quebra-cabeçazinho colorido. Então, isso também mostra que a sociedade, no sentido também de política, está preocupada em trazer esse público para mais perto, né, dando mais acessibilidade para eles. Então, comenta como as pessoas, então, podem ter acesso a isso e como que isso tem mudado vidas. Isso é um ponto muito importante. A gente já tem muitas políticas, muito se é discutido sobre isso no Brasil. Então, uma das leis é a Lei Berenice Piano. Então, o autismo, ele não é uma deficiência, ele é um transtorno, é uma diferença aí na classificação, mas em direitos legais, diante, né, da Lei Berenice Piano, ele tem os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência. Então, ele tem direito a profissional de apoio na escola, a sala de recurso, o EE, né, Educação Especializada, ele tem prioridades. E aí, para se fazer valer também essas prioridades, né, às vezes no supermercado, igual a prioridade lá para a pessoa com deficiência, a gestante, o autista também tem essa prioridade, mas em decorrência de não ter cara, né, hoje também tem a lei da carteirinha de identificação. Existe uma lei nacional e atualmente também foi feita uma lei municipal e já iniciou também a confecção dessa carteirinha. Então, é uma parceria da Secretaria de Assistência de Pará de Minas, juntamente com a Escola de Música do Geraldo Cavaquinho e a Polícia Civil. Então, é possível as famílias fazerem essa solicitação dessa carteirinha via internet e também buscando a Escola de Música, fazendo o agendamento para poder adquirir a carteirinha. E aí já vai ser mais fácil, porque aí eles vão mostrar a carteirinha nos órgãos públicos para ter essa prioridade no atendimento. Bom, Aline, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Realmente, né, que as famílias elas busquem, né, se conhecer. Se tiver com alguma suspeita, apresentando algum comportamento, a pessoa estiver apresentando algum comportamento que não está dentro do esperado, né, as famílias busquem os especialistas realmente para fazer um diagnóstico aprofundado e realmente investir na pessoa com autismo. Ela tem potencial, ela pode fazer muitas coisas, ter uma vida normal, ir para a escola, formar, namorar, casar, ter empregos. Então ela pode ter uma vida normal, basta que a gente acredite nessa pessoa, no seu potencial e ofereça os apoios necessários. Bom, Aline, nosso tempo está acabando realmente. Como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com o Ser 3? O fluxo, né, para poder passar por um processo de avaliação no SER é via atenção primária. Então a família, quando tem alguma suspeita, leve o filho na atenção primária, no posto de saúde. Os profissionais do posto vai avaliar, vai fazer uma triagem inicial e fazer um encaminhamento. Esse encaminhamento ele é enviado para a junta reguladora, que vai então avaliar os casos e ver se é compatível com o público que a gente atende. Sendo compatível, a gente tem horários, né, já pré-agendados com a junta reguladora para esse processo de avaliação. Mas acaba que tem uma fila de espera, então as famílias ela têm que aguardar um tempo. Então o início é esse mesmo, buscar o posto de saúde, né, de sua referência para os profissionais, né, do posto avaliar qual que é as suspeitas.
Tá certo, Aline, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Faça já um contato comercial com esse número que aparece no seu vídeo e converse com a nossa equipe. Você então que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre informado aí sobre as novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, acesse as nossas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!